Olá, bom dia, amados. Peço licença mais uma vez para entrar na sua casa, hoje com a palavra de Deus. E hoje, amados, nós vamos falar de Juízes. Hoje nós vamos falar de Sansão, meus irmãos que estão em casa. Amém? Mas, antes de mais nada, eu gostaria de pedir aos irmãos que se inscrevessem no canal que eu abri, não para mim, mas para o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Para o Espírito Santo de Deus, para falar da palavra de Deus. Amém? Sotero de Araújo Gomes. Você pode se inscrever, passar para os amigos, dar um like, né? Para que a gente possa alcançar mais vidas, que a palavra de Deus chegue em outras pessoas. Amém? Então vamos lá. Juízes, capítulo 13. O nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zonar e da linhagem de Dá, chamado Manoá, cujo a mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste um filho, porém conceberá e dará à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te não beber vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas. Amém, irmãos? Irmãos, aqui a Bíblia diz que o povo de Israel pecava aos olhos de Deus, né? Naquela época, né? E até hoje, né? Amém? E o próprio Deus, ele pegou o povo de Israel e botou nas mãos dos filisteus, porque o nosso Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. E a Bíblia diz que aquele povo sofreu perante 40 anos nas mãos dos filisteus, e até que um dia eles clamaram, né? Clamaram a Deus, não aguentava mais aquela situação, e Deus levantou Sansão para salvar aquele povo, para honrar, né? Honrar primeiramente a Deus, honrar Israel e honrar os seus pais, né? E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Deus, ele sempre levantou seus filhos, né? Abraão, né? Davi, Moisés, sempre já depois de adulto, depois de velho. E no caso de Sansão, não. Sansão, você vê que a mãe dele nem filho poderia ter, né? E Deus levantou ele desde a barriga da mãe, escolheu ele para que ele salvasse aquele povo, né, do sofrimento, na mão dos filisteus, né? E Sansão era a promessa do Senhor para libertar aquele povo das mãos dos filisteus. E o que é que nós trazemos para os tempos de hoje, meus irmãos? Trazendo para cá, para a atualidade, vamos dizer assim, né? É que a teimosia não tem futuro, né? Quando a gente teima contra o nosso Deus, quando a gente anda fora da palavra de Deus, né? Você vê que é muito perigoso quando a gente sai da palavra de Deus, né? Você tira para os filhos de hoje, né? Uma boa parte, infelizmente, né? Não quer mais ouvir um pai, não quer ouvir uma mãe, né? E praticamente não chega aos 20 anos, 22, 23 anos, né? Porque não quer ouvir o que o pai tem para dizer para o filho tem para dizer para o pai. Não são todos, né? Mas o que eu tenho que
dizer para esses jovens é que você ouça seu pai, ouça sua mãe, você jovem que está me vendo agora, né? Porque eles têm experiência de vida, né? Qual o pai que vai querer mal para um filho, né? Qual um filho que irá de pedir comida a um pai e o pai irá dar uma pedra? Então nós temos que entender, meus jovens, que os pais só querem o bem dos seus filhos. Amém? Então vamos voltar aqui para o texto. Mas suas desobediência foi muito grande perante ao Senhor. E ele era nazareno, ele não podia tocar em animal mortos e não podia beber vinho, Sansão, né, no caso. E tudo isso ele fez. Pegou em animal morto, bebeu vinho, né, a teimosia, né, que nos leva. E ele era um homem mais forte de sua época. Ninguém vencia ele, pois era sua força de Deus, ou seja, a força dele vinha de Deus. O que é que nós também trazemos para os dias de hoje? É que muitas vezes, irmão, nós achamos que a nossa força vem de nós mesmos, dos nossos braços. Eu tiro por mim mesmo. Quando eu não conhecia Cristo, eu queria as coisas do meu jeito, né? Era muito teimoso, até mesmo com a minha esposa, ela pedia as coisas, dizia vamos combinar assim, e eu dizia que ela não sabia, que quem tinha que combinar era eu, e queria tudo do meu jeito e fazia tudo sozinho. E no final sempre me dava mal. Botei alguns negócios na época, né? Comércio, né? Investi uma quantidade boa em dinheiro, porque eu não fui pelo ouvido de Deus em primeiro lugar e nem da minha esposa. Eu queria era daqueles que queria tudo sozinho. Ah, é do meu jeito. Ah, se não der certo, problema meu, né? Então não é assim, né? Nós temos que ver que todas as nossas forças, ela vem do Senhor, ela vem de Deus, né? E quando eu conheci Jesus, tudo mudou, graças a Deus, né? Reconheci que estava errado, que é o primeiro passo, me arrependi e confessei Jesus. Graças a Deus, há 6 anos quase, eu estou na palavra de Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? E de lá para cá tudo tem dado certo. Muitas coisas, graças a Deus. Porque hoje eu sei que a minha força não vinha de mim mesmo, e sim de Deus, né? Hoje eu ouço a minha mulher porque a Bíblia diz, o Senhor diz que quando a gente casa é uma só carne. O homem não pode decidir nada sozinho. Tem que ser com sua esposa. Amém? Eu não sou solteiro, eu não vivo só. Então se eu tenho uma esposa e tenho filhos, nós temos que respeitar. Amém? Hoje eu respeito minha esposa, ela me respeita e a gente combina tudo certinho e tudo tem dado certo. Graças a Deus. Então que a gente possa tirar como lição, amados, que tudo tem que ter Deus na frente. Porque a nossa força não vem de nós mesmos. Amém? E Sansão também se envolveu com as paixões, se deixou levar, né, por paixões carnais. Aos olhos do Senhor também não podia, né? Que o Senhor pediu que ele o casasse com a mulher de Israel, né? Do seu povo. E ele se envolveu com a mulher da linhagem dos filisteus, coisa que jamais ele poderia ter feito isso. E quando os filisteus souberam que ela estava, digamos assim, de caso com ele, né? Os filisteus chegaram até ela e disseram que ela tinha que tirar o segredo de Sansão, de onde que vinha aquela força. Porque se ela não o tirasse, eles iriam matar ela e toda a família dela. E aí, lógico que ela, com medo, tentou tirar, investiu no Sansão para tirar o segredo dele. E ele se fez de durão, mas acabou entregando o segredo de onde é que vinha, né? Onde é que vinha toda a força dele, né? E eles os pegaram, o inimigo o pegaram, né? A Bíblia diz que eles o pegaram e
e o prenderam, o mataram, aliás, o prenderam e o mataram, não é verdade? E voltando aqui um pouquinho, amados, para a promessa que Deus tinha para ele. A promessa que Deus tinha para Sansão é que ele fosse um juiz em Israel, né, e durasse 40 anos. E devido à teimosia dele, ele durou só 20 anos, né? Então, amados, que a gente entenda que Deus tem sempre um plano para aqueles que o seguem com amor e alegria, né? De livre e espontânea vontade, né? Que nós seguimos o nosso Deus com amor, alegria, sabedoria, né? Que Deus nos honra também. Amém? E que nós possamos entender, amado, que a desobediência nos leva à morte, né? O salário do pecado, o Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito da vida é a salvação que Deus nos dá. Amém? Mas no final, amados, Deus teve misericórdia por Sansão, porque se ele se arrependeu, né? No final ele se arrependeu e Deus teve misericórdia. E a Bíblia diz que os inimigos pegaram e levaram para o templo, né? Lá furaram seus olhos, lá o bateram, né? Fizeram muitas coisas com Sansão, né? Tudo por causa da desobediência dele, né? E a Bíblia diz que ele ficou perto de dentro do templo, né? Dentro do templo ficou uma parte que segura o templo, né? Muito fundamental para segurar o templo. E ele clamou a Deus, pediu a Deus, se arrependeu. E Deus o deu a força, porque a Bíblia diz que a força vinha do próprio Deus. O Espírito de Deus, né? Era a própria força de Sansão. E Deus concedeu para ele mais uma vez. Ele ficou lá próximo àquelas colunas, né? As colunas de ferro que seguravam o templo. E ele o derrubou aquelas colunas, matando todos os seus inimigos. Ele matou todos aqueles que ele não havia matado no começo, matou todos. Amém? E que nós podemos tirar essa lição, amados, nossos irmãos. Espero ter falado com alguém, né? Tocado o coração de alguém em casa, porque estou aqui, amados, justamente para isso, para ajudar meus irmãos com a palavra de Deus, porque sei o que Deus fez na minha vida e sei o que Ele vai fazer na vida de cada um desses que estão me vendo no vídeo. Amém? Que você possa se inscrever, Sotero de Araújo Gomes, mais uma vez, dê o seu like. Estarei orando por todos vocês que estão me vendo nesse momento. E também com muita humildade peço que vocês orem por mim também, porque preciso, o Senhor disse que nós temos que orar um pelos outros. Amém? Também preciso, porque o inimigo de nossas almas, que se chama Satanás, né? Ele tem o poder dele, só que Jesus tem mais. Amém? E que vocês possam também estar orando pela minha casa. E eu orando por vocês. Até um outro dia. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.